Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sempre é um prazer tê-los conosco. Estamos aqui mais uma vez. Vamos lá adorar a Deus com o hino de número 500. Aqui é a irmã Carol, que está aqui conosco, né? A filha da irmã Aline, uma amiga nossa, há muito tempo, né? E nós louvamos a Deus pela vida dela e é um prazer tê-la aqui conosco, em nome de Jesus, né? Isso. Quero ver a Jesus Cristo, meu Jesus Salvador, ver a face do meu mestre, que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei sem cessar, de eterno com Jesus. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero ver Jesus Cristo sem eterno teu amor, e também viver sempre em glória angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar do seu amor. Pelo sangue do Cordeiro, redimido já estou, com as vestes divinas, com Maria, o meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus vai preparar, pra habitar em meus remidos, pelo sangue de Jesus. Em meus anjos restaurando, lá no reino eu vou, e dar glórias para sempre ao amor do Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Glória a Deus! Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Êxodo, né? Terminamos o capítulo 1 e vamos começar o capítulo 2. E quero convidar você a meditar conosco nesse versículo, capítulo 2 de Êxodo, verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher... Só um, né? Terminou. E foi-se um varão, né? Diz. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Muito bem. Nós hoje vamos falar sobre resgatando a bênção. Por que, pastor Zé, resgatando a bênção? É muito importante que você, hoje, agora, esteja atento ao que Deus quer falar com você aqui. Você tem aí a presença, um varão da casa de Levi. Você tem que analisar duas palavras-chave aí. Primeiro, um varão. Quem seria esse varão? É claro que o texto está se falando aí de Arão, que vai ser o esposo de Joquebede. A Bíblia diz também que ele era da tribo de Levi. Já observaram isso? Então, ou aliás, da casa de Levi. Então você tem a segunda palavra, casa. Bait é a palavra hebraica para
o lar, um local onde pertencem os membros da família, moradia, lugar de habitação. Só que aí casa está tendo o sentido de progenitor, aquele que vai dar origem, a segmento a essa estrutura familiar. Nós sabemos que Levi era o terceiro filho de Jacó com Lia, e o nome Levi quer dizer unido a. Unido a. Por que nós vamos falar sobre resgatando a bênção? Porque devido ao episódio do capítulo 34 do livro de Gênesis, Simeão e Levi, de modo brutal, cruel, mataram quase uma cidade, e por causa disso, quando você vai para Gênesis, capítulo 49, versos 5 a 7, vamos ler 49, 5 a 7 de Gênesis, só para a gente ter uma noção. 49. 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então perceba que por causa dessa situação, Jacó não tem bênção para essa tribo, porque ele chama ela de amaldiçoados, devido a essa traição, esse ato covarde, brutal, que eles praticaram contra os moradores daquela cidade, como está no capítulo 34. Então, o pai profetizou não bênção para eles. E aí, como é que fica agora? Se era uma tribo de Jacó, se era filho de Jacó e tinha a bênção de Abraão. E como é que ele não vai ter bênção? Deu para entender agora aí? Mas é aí que nós podemos analisar que o texto começa dizendo: foi-se um varão da casa de Levi. Arão vai se casar com uma moça também da tribo de Levi. Alguns dizem que ela na verdade, seria filha de Levi, mas você pode observar que o texto começa com um artigo indefinido, não é? É assim como ele diz, foi-se, não é isso? Êxodo 2, primeiro. Foi-se um varão, como é que diz lá? Foi-se um varão da casa de Levi. É Êxodo 2, primeiro, né? Foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma, né? Filha de Levi. Hã? Filha de Levi. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Com uma, né? Com uma filha. Então, esse artigo indefinido, uma, deixa claro que ela não seria filha de Levi, mas da tribo de Levi. Porém, alguns estudiosos querem seguir números lá para o capítulo 26, dizendo que ela era filha de Levi. O certo é que, na verdade, aqui vai começar essa palavra casa. Foi-se um varão da casa de Levi, vem da raiz hebraica baná, que é construir. Construir. A casa é uma construção. Então veja que agora, através de Arão com Joquebede, Deus vai abençoar e vai trazer com que essa tribo de Levi resgate a dignidade dela, resgate a bênção dela. Isso é muito interessante. E qual será a bênção, pastor Zéu, que essa tribo vai resgatar? Ora, se o pai Jacó tinha amaldiçoado por causa do ato cruel, brutal, covarde, ele não prometeu bênção, mas agora vai entrar alguém nessa estrutura familiar, Arão e Joquebede, que aí vai nascer quem? Vai nascer Moisés. Vai nascer Moisés. E aí o que é mais interessante aqui é que essa tribo agora ela vai resgatar a dignidade dela. Isto quer dizer para nós o seguinte: se Jacó, irmã Carol, falou em maldição lá atrás, ela poderia agora carregar essa maldição para sempre. Mas vai ter um episódio que essa tribo vai cortar a maldição. Ou seja, a maldição não depende, alguém pode falar ela, alguém pode pronunciar, mas quem pode mudar esse quadro é você. Você entendeu? O que é que tu diz aí? A gente acredita muito, nos dias de hoje, que as pessoas acreditam nesse negócio de maldição hereditária e não estou descredibilizando. As pessoas têm o poder de lançar bênção ou maldição. Isso. Só que nós que cremos no Senhor, a palavra de Deus diz que nenhum mal sucederá
nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso. Então, se nós tivermos uma vida no altar, uma vida consagrada a Deus, Deus pode quebrar as maldições. Isso. Pode, porque é o seguinte, quando a Bíblia diz, eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração, você pode observar que ali era um povo da aliança. E eles tinham feito um compromisso com Deus. Não é que Deus pega uma família e diz, essa família que tem maldição, ou por causa do pai dela. A maldição, como você falou aí, por exemplo, ela pode vir pelo mau procedimento do pai, mau procedimento da mãe, e tanto a psicologia como a genética ela fala de traços que eu posso herdar do meu pai, você da sua mãe, mas ela não traz maldição. O mau comportamento pode trazer maldição. Um filho que não obedece, uma filha que não obedece, e de repente começa a entrar essa maldição. E aqui você vê que Jacó, ele amaldiçoou essa tribo. Mas como é que essa tribo, pastor, ela vai resgatar a dignidade dela? Vamos ler aí, só para vocês terem uma noção. Êxodo 32, versos 26, vamos lá, e 28. Êxodo 32, 26 a 28. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. E os filhos de Levi fizeram como? Conforme a palavra de Moisés. Aqui começa. Eles agora, naquela época, eles usaram a espada para o mal. Quando Moisés desce do monte, que está todo mundo em pecado, todas as tribos, aí ele diz, quem é do Senhor, venha para cá, o chamado. E muitos não foram. E quem foi? A tribo de Levi. Entendeu agora? Como a tribo de Levi foi, Moisés disse assim, vocês agora estão resgatando a dignidade de vocês. Porque vocês tiveram zelo pelo Senhor. E a prova disso, agora vamos ver lá Números 35, verso 7 e 8. E agora você vai ver como foi que eles resgataram essa dignidade deles. 35, 7 e 8. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabalos. E as cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiveres pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que é dada. Pronto, o que acontece? Agora eles vão se tornar a tribo sacerdotal. Olha a bênção que Deus dá para ele. Lá atrás o pai amaldiçoou por causa de um procedimento errado. Mas agora, no capítulo 32 de Êxodo, eles recuperam a dignidade. Entendeu? Por isso que eu estou falando aqui, você pode resgatar a sua bênção. Não importa se você fez coisa errada lá atrás, não importa quem amaldiçoou você. Olha que Jacó diz, vocês vão ser isso aqui, por causa disso. Mas agora eles ficaram do lado certo, ficaram conforme a palavra de Moisés, e eles tiveram a dignidade, uma nova posição. E aí nós temos aí que vem a tribo sacerdotal, vem de Levi. Olha o privilégio que Deus vai conceder a essa tribo. Ou seja, depende de você. Ah, pastor Zé, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida, lá no passado eu fui isso, lá no passado eu fiz aquilo. Mas se você agora, segundo a palavra de Deus, tomar uma nova posição, você vai resgatar a sua bênção, vai resgatar a sua dignidade, vai resgatar a sua família. Quem sabe você não cometeu aí um deslize, um adultério, prejudicou a família, prejudicou o relacionamento. Quem sabe você não fez algo horrível que atrapalhou a vida de famílias. Mas se você agora disser assim, eu vou mudar, eu quero mudar, Senhor, Ele vai resgatar a tua dignidade, Ele vai resgatar a tua vida, e todos vão passar e dizer, rapaz, fulano agora é uma nova pessoa, né? Então, não existe essa, fulano lançou maldição sobre mim. A Bíblia diz lá em Provérbios, maldição sem causa não pega coisa nenhuma. E quem tem a capacidade para decidir é você. Você é quem pode decidir. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou ser assim. Se não fosse, Deus não daria o poder de escolha, não é isso? Do livre-arbítrio.
Então, você é quem decide. Eu decido. Eu quero ser isso. Assim como você diz, eu quero me formar em medicina, eu quero me formar em enfermagem, eu quero ser advogado. É você quem diz. Então você pode dizer, eu não quero esse caminho. Eu não quero essa vida. Eu não quero isso aqui. Ah, não, mas tem força demais em mim. Meu temperamento, hormônio, não decide o seu futuro. Quem decide é você. Você tem a capacidade de decidir. Então, a Bíblia diz que Jacó falou a maldição, mas a tribo de Levi agora vão usar a espada para a coisa certa. E aí a Bíblia diz que eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Você pode ter a sua dignidade restaurada. Você pode ter a sua bênção restaurada. Não é isso, irmão? O que você diz aí para o povo? Eu não vim aprender hoje sobre esse episódio de Levi. Porque eu sempre conhecia a tribo de Levi, que era responsável pela casa do Senhor. Isso. Eu não sabia da história que antes tinha essa maldição. E assim a gente vê com as pessoas da Bíblia de exemplo. Moisés, que foi um grande homem de Deus, muito admirado, mas lá atrás cometeu erros, como todos nós. E nem por isso deixou de ser um homem de Deus. Verdade. E levou a bênção para o povo e cumpriu o chamado que foi designado. Porque tem um autor, Carol, que diz assim, a grandeza da Bíblia está em exaltar Deus e mostrar o fracasso do homem, né? Olha, quando você vai para a Bíblia, aqui Jacó vai falar de todos os filhos dele, e de cada um ele vai falar das vantagens e dos defeitos. E ele falou do defeito da tribo de Levi. Se você pegar, Mateus primeiro, você vê que a genealogia de Jesus é marcada só de gente também com um passado triste, inclusive Judá, não é assim? Inclusive a tribo de Judá. Para que isso? Para mostrar que mesmo sendo falhos, mesmo sendo amaldiçoados, mesmo sendo ruins, nós podemos mudar de vida. Amém. Não é assim? Jacó pôde mudar de vida, Judá pôde mudar de vida, a tribo de Levi mudou de vida. Então, Deus está pronto para abençoar quem muda de posição. Reconheça aonde você está, aonde você caiu, aonde você fracassou e volte ao início de tudo, né? Não tem um hino? Quero voltar, né? Isso aí tu sabe dele? Então bora preparar para nós cantar. Você tem que voltar ao início de tudo, né? Ao começo. Você pode retornar. Eu quero voltar, eu quero me restaurar. Ah, não, mas é porque é o seguinte, meu tataravô era o maior bruxo e ele disse que eu ia ser desgraça. Ele não tem poder. Olha, quando a Bíblia diz a provérbio, muita gente interpreta isso errado, lamentavelmente. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é que a tua língua tem poder de decidir a vida e a morte, no sentido de que ela seja mágica. Tu queres um exemplo? Olha para cá. Todos vocês que acreditam em maldição hereditária, acreditam na confissão positiva. Abra a sua boca bem agora e diga, eu sou rico. Diga aí, você. Diga aí agora, aonde você está bem? Diga assim, eu sou rico. E veja se tem duas Land Rover ou outros carrão lá grande. E vê se tem duas Ferrari bem aí na tua garagem. Vai lá. Diga assim, eu sou rico, eu não moro mais nessa casa. Fecha os olhos e diga com a tua língua. Eu sou rico e não moro mais nessa casa, eu moro num palácio. E abre teus olhos para ver se tu não está na mesma casinha. Gente, isso não existe, gente. É tipo aquela propaganda de grandes empresas que diz, fulano se tornou, pérola se tornou, olha, eu cheguei aqui, eu não era nada. Vai lá que ele passou o dia todinho trabalhando, à noite, batalhando, sem dormir, conseguindo representantes. A vida não é assim. Quando a Bíblia diz que a vida e o poder da vida está na língua, está dizendo, tenha cuidado com aquilo que você fala, porque o que você fala pode te comprometer. Entenderam agora? Quando eu digo assim, o pai diz assim para Carol, Deus te abençoe, é só palavra, mas ele está dizendo para ela o seguinte, o Deus do céu está te olhando, proceda como ele quer, que ele vai te abençoar. Não é a palavra do pai só no sentido, Deus te abençoe que vai abençoar o filho. Quando a Bíblia diz que até as pessoas falam, nossas palavras têm poder, tem, porque a minha palavra tem um poder moral. Pastor Zé, que hora o senhor chega lá? Eu vou chegar 9 horas. E se eu chego 11? A pessoa não vai crer na minha palavra, que é da moral na palavra. Não é assim? A Bíblia diz que pelo teu falar tu serás julgado ou tu serás condenado. Quer ver uma coisa? Fuxica de uma pessoa, fala mal de uma pessoa. Vá lá no meio de uma gangue e diz assim, fulano de tal está vendendo droga. E aí fala para outra, para ver se ele não te mata. A vida está no poder
da língua, a vida e a morte, ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Então não há poder nas nossas palavras. Tem tanta gente que anda com essa bobagem. Rios criou um livro, Pense e Fique Rico. Só ele ficou rico porque ele vendeu, ele vendeu best-seller, se tornou best-seller o livro dele. Né? Não pense nisso, gente. Vá trabalhar. E outra coisa. Eu sou o seguinte. Foi lançado um filme aí de Peter Pan. Aí ele está numa mesa, aí diz assim, não tem comida. Tá todos eles sentados lá, não tem comida. Alguém diz assim, fecha os olhos e aí a comida vai aparecer. Aí de repente ele fecha os olhos e aí eles começam a comer. Porque, você está vendo, não tem nada na mesa. Isso ali é poder de ilusão, é ilusão diabólica. O povo que mais usa o poder da mente é a Índia. E a Índia é o país mais pobre do mundo. Então, não vá nessa conversa. Sabe o que acontece? Você pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino, tomando a decisão certa. Foi assim que Jacó fez, foi assim que Levi fez, foi assim que Judá fez, foi assim que até a própria prostituta Raabe, que vai entrar na genealogia de Jesus, ela fez. Então, é por isso que a genealogia de Jesus é mesclada, não é assim? De tanta... Ela tem gente com moral baixa, tem gente com moral alta, tem gente... Nosso Salvador veio dessa origem, para mostrar que Ele quer dar uma chance para você. Não importa o que você tenha feito. Como é o hino aí?